sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso aí de ressonância magnética na prática. E hoje a nossa aula é sobre a pelve em rotina, tanto a masculina quanto a feminina, tá? E eu vou dar algumas ênfases aqui no planejamento tanto da próstata quanto da pelve feminina para a região de útero. Então, nessa imagem que nós temos aqui, as diferenças anatômicas da pelve masculina quanto da feminina, nós vamos fazer os planejamentos, tá? Uma pelve rotina, os axiais vão seguir retos, tá? Os sagitais e os coronais. Quando você pegar um exame específico, então, para a próstata, qual que vai ser a diferença? Aqui você vai fazer blocos menores, tá? Especificamente para a região da próstata, fazendo cortes, por exemplo, axiais, tá? Da próstata, perpendiculares ao reto, tá? A parede anterior aqui do reto. A pelve feminina, alguns serviços fazem apenas esses cortes retos, tá? Os axiais, e nos planos do eixo longo aqui do útero e o eixo curto, tá? Isso vai variar de serviço para serviço. Por exemplo, os exames então para fístula, tá? Perianal, da vagina para o reto, tá? Exames de fístulas nós vamos fazer especificamente na região da fístula. Por exemplo, às vezes as fístulas perianais, tá? Ou as fístulas um pouco mais superiores, nós vamos fazer os planejamentos conforme ali o plano da fístula. Exames de bolsa escrotal do escroto, né? Então nós vamos fazer a inclusão, tá? De toda a região do escroto nos nossos cortes coronais, sagitais e axiais. A mesma coisa, a mesma aplicação para o exame de ressonância de pênis, tá? Os cortes coronais, axiais e sagitais em blocos menores com a região dedicada, a região específica, tá? São as diferenças, tá? Dos exames específicos para próstata, fístulas ou pênis, escroto, tá? Ou região de útero, ou tumores de reto. Também podem seguir, tá? Também tem os exames para o assoalho pélvico, tá? Para a parede anterior da região pélvica, que vão seguir alguns blocos menores, tá? E algumas séries, algumas sequências com valsalva, umas séries em repouso, esforço, tá? Enfim, então o planejamento básico da pelve, tá? Tanto masculina quanto feminina, vão seguir então os cortes axiais, tá? Os blocos vão incidir desde a região da cicatriz umbilical até a borda inferior do ânus, tá bom? Salvo quando for exames de pelve masculina para estudo de escroto, tá? De bolsa escrotal ou pênis. Bom, as patologias da pelve vão incluir então o estudo da próstata por hiperplasia, avaliações para endometriose aí na pelve feminina, os estudos de fístulas, tá? Que podem ocorrer nesse trato aí da pelve, e os tumores de reto, tá? Entre outros tumores também que pode ocorrer de sigmoide, enfim. O posicionamento do paciente, pessoal, ele vai entrar preferencialmente, tá? Com a cabeça apontada para o scanner, por gerar um pouco menos de calor aí, tá? Caso o paciente seja fóbico, também pode-se realizar o exame com ele entrando com os pés, tá? Mas preferencialmente nessa posição aqui. A bobina que nós vamos utilizar aqui, a bobina de corpo, tá? É posicionada desde a região da crista ilíaca, tá? Até a região inferior aqui, da região do pênis, tá? Ou da própria síntese pública aqui. Então, lembrando que o estudo, se for pegar o pênis, tá? Precisa incluir a bobina em cima da região de estudo. Salvo isso, vamos pegar então da região aqui, tá? Da pelvis, tá? Até a crista ilíaca, ok? A bobina de corpo, tá? Essa aqui é uma bobina do equipamento Siemens, posicionada então na região da pelve, para o estudo da pelve. Bom, sequências básicas, pessoal, as que eu trabalho, então, em uma das empresas, nós fazemos essa sequência aqui, tá? Isso aqui pode mudar de serviço para serviço, tá? Então, nós fazemos um localizador, tá? Esse localizador já é um localizador 3 planos, seguido de uma sequência sagital T2 Blade, tá? Com
para correções de movimentos, espasmos. Lembrando que exames de pelve, geralmente nós usamos aí o Buscopan, tá, com o simples. E a maioria dos exames de pelve é realizada a administração de contraste. Pelve feminina, tá? Em estudos de endometriose faz ali o uso do gel endovaginal. Alguns serviços faz o gel endorretal também, tá? Então aqui as sequências básicas vão ser então o localizador, sagital T2 Blade, um coronal T2 Space da pelve, tá? Uma sequência muito boa, uma sequência volumétrica, onde o médico pode reconstruir no plano que ele quiser esse exame. Então nós vamos fazer um T2 puro, depois um sagital puro em T2. A difusão, tá? Aqui é uma rotina um exemplo para próstata, tá bom esse protocolo aqui, mas serve muito bem para rotina. A diferença aqui da pelve, se fosse uma pelve rotina, seria apenas uma série de difusão, e essa difusão com campo B50 e B1400 é específico para estudos ali da região da próstata, tá ok? Seguindo então ali de um axial T2 Blade e os exames pré, tá? Geralmente a apneia, tá? Então vai ser um T2 axial T1 Vibe, tá? Em out pré. Depois vamos rodar um axial T1 puro da pelve. Em apneia vamos fazer um axial T1 com saturação de gordura FAT7, né? Um Vibe, tá? Ou pode ser um Dixon também, depende do serviço que você tiver. Ou apenas o Dixon, como eu disse, são sequências básicas que vai mudar, tá? Algumas coisas de instituição para instituição. Os prés então nos planos axiais, tá? E no plano sagital T1. Faz então a administração de contraste, se for o caso. Na região de próstata nós fazemos o estudo dinâmico de perfusão, tá? da próstata. Seguido das sequências então ali pós-contraste, né? O axial T1, Vibe Dixon, o axial T1 FAT7 Vibe pós, e o sagital T1 FAT7 também Vibe. O Vibe em outros equipamentos aí, aqui é um Siemens, né? Esse aqui, esse modelo, mas ele pode ter o nome de Lava, então você tem os acrônimos aí de cada equipamento, de cada fabricante, tá bom? Nós temos todo esse documento aí dentro do nosso curso, a plataforma do nosso curso de ressonância magnética na prática. Tá, então aqui é uma sugestão de sequências básicas para o exame da pelve. Bom, os planejamentos então aqui é um coronal T2, tá, o Space, então ele é um blocão, tá, de 320 milímetros, tá, 32 por 32, onde nós vamos fazer toda a inclusão da pelve, desde a região do ânus, tá, até a região superior aqui, próximo ao polo inferior dos rins. As bobinas aqui ligadas, o bloco bem ajustado aqui na vista sagital e na vista axial, tá? Então é um volumétrico no plano coronal. É uma sequência longa, tá? De aproximadamente 7 minutos ali. Então é bem importante que seja bem planejado, o paciente bem orientado, tá? Aqui é a região da cicatriz umbilical. E esse é o planejamento, tá, da pelve que nós fazemos tanto masculina quanto feminina em qualquer protocolo para estudo da pelve de rotina, para avaliação, tá, de próstata ou até mesmo endometriose, por nos permitir aí, então fazer o planejamento, tá, a reconstrução em diversos outros planos. O sagital T2 Blade, então nós vamos colocar aqui a estrutura, tá? A borda inferior da região do ânus, tá bom? Vamos colocar o bloco um pouquinho abaixo da cicatriz umbilical, lembrando que esse bloco ele pode ser aumentado aqui o tamanho dele, tá? Para 250 para incluir a região da cicatriz umbilical aqui até a região da borda inferior do ânus, tá? Uma coisa interessante é que no próprio localizador a gente consegue ver se na parede anterior da pelve se tem algum tipo de lesão, tá? Como uma hérnia na região inguinal, tá? Na região umbilical, enfim. O ajuste então do nosso bloco aqui, aí nós vamos fazer o planejamento dos cortes, tá? Vamos ajustar bem então na vista coronal e na vista axial, tá? Então esse é o planejamento dos sagitais da pelve. Seguindo então ali do planejamento dos blocos axiais, tá?
Um axial aqui de uma pelve feminina que foi feito para incluir então aqui a região, tá, do útero, tá? Então pegando desde a borda inferior do ânus, tá? O ideal, tá, depende do serviço, é que seja feito blocos também aqui, o que esse bloco se estenda até a região aqui da cicatriz umbilical, tá? Nessa instituição que eu trabalho, nós não fazemos até aqui, nós, por exemplo, por esse estudo aqui ser específico, tá, para a região do útero, uma pesquisa de endometriose, tá bom? Mais um exemplo que eu posso colocar meu bloco da região da cicatriz umbilical para baixo, tá? Então esse é o planejamento, tá, dos cortes axiais de uma pelve rotina. Quando eu olho aqui essa imagem, pessoal, são meus 3 localizadores, tá? Então lembrando, eu preciso fazer a inclusão então da cicatriz umbilical até a região da borda inferior do ânus, tá? Os cortes, daí para a instituição eu posso fazer cortes aqui, ó, nesse plano aqui, do eixo longo do útero, tá? Ou do seu eixo curto. É uma pelve feminina essa aqui, tá? Então, os localizadores são imagens que estão muito boas aqui para a gente planejar, mas em alguns equipamentos não ficam imagens tão visíveis assim das estruturas anatômicas, tá? Quando eu planejo agora aqui um exame de próstata, eu vou ter angulações específicas da região da próstata. Então, por exemplo, eu tenho um axial T2 blade que eu vou fazer o volume, tá? Um pouco mais do que a próstata. E eu vou ter esse axial T2 que eu vou fazer cortes, tá? Só da região aqui da próstata, tá? Com esse bloco inclinado para que ele fique perpendicular à parede anterior do reto, tá? Justo sempre o meu bloco, ele está fora aqui, mas ele é feito o ajuste dele, tá? Então aqui eu quero exemplificar para vocês aí a região de varredura, tá? Nas sequências de ressonância. Então aqui nessa imagem aqui, pessoal, essa imagem sagital, ela é referência dessa linha de corte aqui, tá? Essa imagem no plano axial era uma imagem que pertence a esse corte, com essa inclinação do bloco, tá, perpendicular à parede anterior do reto, tá, especificamente para o estudo da próstata, tá, incluindo o que? As vesículas seminais, tá, tem que incluir toda a extensão das vesículas seminais, até a região da transição aqui da ureta prostática, tá. Essa imagem aqui é a imagem T2 Space, aqui é um axial, tá? Um axial T2 da próstata, e aqui é um sagital, tá bom, da pelve, pegando toda a região da próstata. Novamente aqui as imagens um pouco mais ampliadas aqui, tá? Então eu tenho um T2 coronal space, tenho um axial T2 da região da próstata, e eu tenho aqui, tá, um sagital da região da próstata, da região da parede do reto aí também, região da bexiga, tá? Esse localizador, tá, é um localizador para um exame de pelve masculina, tá bom? Então aqui a região, você vê aqui a próstata bem aumentada, a bexiga pequena, porque esse paciente começa a ter agora um pouco de diminuição aí no resíduo, tá? O aumento, né, uma hiperplasia prostática aqui, que nós vamos estudar toda a próstata, tá? No caso aqui, se fosse uma pelve apenas rotina, nós faríamos então os blocos, incluindo toda a região, e no meu serviço nós faríamos também aqui um estudo de perfusão da próstata, mesmo o médico pedindo, tá, apenas um estudo de rotina, tá, por questões aí de serviço da instituição. Isso aí vai ter uma variação de lugar para lugar que você vai trabalhar. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa apresentação rápida, tá, sobre as diferenças da pelve masculina e feminina, e a ênfase é no planejamento, tá, de um exame de rotina, tá, num exame de rotina, onde eu posso ter também ali, partir dali e fazer um exame específico, tanto para próstata
quanto para avaliação do endométrio e para endometriose, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Deus abençoe a todos. Bons estudos.